Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é da aula de português e nós vamos falar sobre o emprego das terminações isar com S ou isar com Z na escrita de verbos. Prestem bastante atenção, pois o vídeo vai ajudar vocês a realizar os exercícios do livro. Para saber quando empregar as terminações isar com S ou isar com Z na escrita de verbos derivados de outras palavras, basta nos atentarmos para duas regras simples. Vamos falar primeiramente da regra do emprego do isar com S. Devemos utilizar a terminação ar para formar verbos que têm origem em palavras que já apresentam a letra S na sílaba final. Vamos ver alguns exemplos. Do substantivo pesquisa, podemos escrever o verbo pesquisar. Observe que no substantivo pesquisa, nós temos a letra S na sílaba final. Portanto, ao escrever o verbo dessa palavra, devemos manter o S na sílaba final e assim utilizar a terminação isar com S. Do substantivo análise, podemos escrever o verbo analisar. Observe que na palavra análise, nós temos o S na sílaba final. E aí, ao escrevermos o verbo dessa palavra, devemos manter o S na sílaba final, utilizando a terminação isar com S. Do substantivo revisão, podemos escrever o verbo revisar. Observe que há a letra S na sílaba final dessa palavra, portanto, devemos manter a letra S na sílaba final da escrita do verbo revisar. E aí, utilizar essa terminação isar com S. A segunda regrinha é sobre o emprego do isar com Z. Devemos utilizar a terminação isar com Z para formar verbos que têm origem em palavras que não apresentam a letra S na sílaba final. Vamos ver alguns exemplos. Do substantivo símbolo, podemos escrever o verbo simbolizar. Observe que na palavra símbolo não há a letra S na sílaba final, portanto, escrevemos o verbo com Z e aí utilizamos a terminação isar com Z. Do substantivo profecia, podemos escrever o verbo profetizar. E observe que na sílaba final da palavra profecia não tem a letra S. E aí, ao escrever o verbo profetizar, devemos escrever com Z, utilizando a terminação isar com Z. Do substantivo economia, podemos escrever o verbo economizar. Observe que na palavra economia não temos a letra S na sílaba final dessa palavra. Portanto, ao escrever o verbo dessa palavra, devemos utilizar a letra Z, escrever economizar com isar, com a letra Z. Espero que o vídeo tenha ajudado você a compreender o conteúdo e que você consiga realizar a atividade com sucesso. Se mesmo assim tiver alguma dúvida, pode perguntar para a Pro. Um beijo!